Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Vidal, eu sou comunicadora, tenho especialização em design gráfico e atuo aqui no Recife, em Pernambuco, na região metropolitana do Recife, na verdade, desenvolvendo projetos que unem comunicação, design e educação. No momento, eu sou sócia da Pipa Comunicação, que é uma editora e produtora de conteúdo aqui no Recife. Eu sou coordenadora do Profilab, que é um programa de formações criativas para professores aqui no Recife, e sou editora da série Professor Criativo, que é uma série de livros, que busca estimular a leitura e a escrita, do conhecimento produzido dentro da academia, do conhecimento científico, de uma forma mais simples para os professores de todo o Brasil. Eu costumo trabalhar encontrando pontos de conexão entre o design, a comunicação e a educação. E esse interesse, por essas conexões aconteceu lá na infância, quando eu me interessei por fotografia. Então, eu já sabia que queria estudar algo relacionado à fotografia. E quando eu escolhi a faculdade de comunicação social em rádio e TV, eu comecei ainda dentro do curso a trabalhar com os meus professores em projetos educacionais. E foi assim que eu conheci a educação, e fui fazendo essas conexões. E a fotografia sempre foi uma paixão, na verdade esse trabalho com imagens sempre foi uma paixão. E era tudo muito estático, Eu trabalhava com fotografia, me interessei pelo equipamento mesmo, a câmera fotográfica, quando eu ganhei uma na infância. E a partir daí começou o meu projeto pessoal de pesquisa, sobre fotografia e sobre os equipamentos, sobre física, sobre luz. E tudo isso sempre me encantou muito. E a faculdade só veio para complementar esses estudos e aumentar ainda mais essa paixão. E daí, para eu me interessar por cinema, foi um pulo, que já é o cinema, a coisa da imagem mais em movimento. E foi nesses estudos de imagem em movimento que eu me interessei também por animação, mais especificamente por GIFs animados. E isso eu me lembro bem quando começou, que foi nos anos 90, acho que 99, início dos anos 2000, quando a internet estava se popularizando, estava ficando uma coisa mais doméstica, para acesso doméstico, e tinha um GIF animado muito específico que eu lembro, que era o GIF do navegador Netscape. Quem for da minha idade aí vai se lembrar, era um N que tinha um arco sobre ele, que ficava girando com as estrelinhas brilhando, quase como se o N fosse um planeta no espaço sideral e o anel, como o anel de Saturno, girando. E aquilo me encantou muito. E eu passava horas assim, abria o navegador e ficava, ai que legal esse N, me perdia, nem continuava minhas pesquisas. E eu decidi ir atrás para descobrir o que era aquilo, que formato era aquele e como fazia aquilo. E aí uma nova pesquisa se iniciou na minha vida e eu consegui descobrir que aquilo era um formato de GIF animado. E como era que fazia, fui atrás de softwares, na época era alguns softwares da Adobe que ajudaram, ainda são os softwares da Adobe, mas me ajudaram a produzir os meus próprios GIFs e eu me encantei com aquela possibilidade de contar histórias a partir de poucas imagens animadas em loop que se repetiam. Então aquilo foi despertando uma nova paixão, essa capacidade de sintetizar a minha mensagem num formato restrito, porque ele tem poucos recursos para você investir, mas ele é de um poder imenso, porque eu gosto muito de trabalhar com essa coisa de resolver problemas, e de desafios. Então eu sempre fui desafiada a descobrir coisas e sempre investiguei para ir atrás. E o GIF, nesses projetos de design que eu já estava trabalhando na faculdade, me ajudou a resolver muitos problemas, principalmente nos projetos educacionais, porque como ele tem uma capacidade muito interessante de sintetizar as coisas, de simplificar conceitos complexos, e apresentar para as pessoas de forma ilustrada, ele me ajudou a resolver muitos problemas nos cursos online e em toda essa produção de conteúdo educativo digital. Então, o que eu acho incrível no GIF é justamente essa capacidade. E nesses estudos, eu descobri que o GIF e as animações, elas tinham esse poder não só para quem estava consumindo, para, no caso, o leitor que estava recebendo essa mensagem, elas tinham um poder ainda maior, que era o de criação desse formato. Então, quando você senta
para planejar um GIF, né, ou uma animação, né, você senta para contar uma história, né, para facilitar visualmente, criar visualmente a tua mensagem. E isso aí já envolve vários outros processos cognitivos, né, e estimula o trabalho colaborativo, estimula o teu olhar, estimula o pensamento criativo, o pensamento visual, e tem várias questões aí que você toca, que são questões que no dia a dia a gente não costuma estimular muito. Então eu pensei, cara, isso é muito bom para a educação, porque os alunos, né, e os professores, ao criar, eles vão aprender novas coisas, vão ter contato com novas ferramentas, novas questões, novos olhares, né, novas pesquisas, e por que não abordar isso dentro da sala de aula? O mais incrível do GIF e da animação é essa coisa que eu chamo aqui de microcinema, né, que é essa capacidade de sintetizar num espaço muito pequeno, né, e simples, né, num passo a passo, né, numa sequência de imagens animadas, aquilo que você tem a dizer para o teu leitor, né? Essa experiência de leitura que você está criando no formato de GIF é muito importante, é muito legal, tanto de receber quanto de fazer. E fazendo você aprende muitas novas coisas, porque é aquela premissa do criar para aprender, né? Quando você está criando, você aprende. Então, eu trouxe esse tema para a formação de professores aqui, e a gente teve a oportunidade também de aplicar essa experiência com os alunos, e os resultados foram muito semelhantes, porque você aprende a trabalhar com iluminação, a montar a sua cena, a escolher os projetos, a trabalhar em equipe, né? Tem o diretor que está dirigindo, né? Tem um cara que planejou, tem um cara que produziu, tem a menina que animou, então tem a pessoa que cuidou da iluminação. Então tudo isso de forma colaborativa é muito interessante também para trabalhar, por exemplo, gestão de projetos, né, que é muito semelhante ao que acontece no cinema, com as várias áreas e os diretores. Então, eu acho que isso dentro da sala de aula é de uma potência, né, de um poder mesmo, é uma ferramenta e um recurso muito poderoso. Então, eu acho incrível essa capacidade que os GIFs animados e as animações têm de gerar e de causar numa sala de aula. Eu faço GIF toda semana, né, eu faço animação praticamente toda semana. E eu gosto de experimentar muito, então trabalho muito com essa coisa de produção e de arte experimental. Recentemente eu tenho gostado muito de criar mandalas, uma coisa mais caleidoscópica e mais psicodélica a partir de imagens simples. Hoje em dia tem apps que facilitam isso, né, essa produção digital de conteúdo, apps muito bons. Eu uso muito um app chamado Mirror Lab, que é bem interessante. Eu uso muito o Giphy, né, que é da empresa Giphy.com, que também gera resultados bem interessantes. E eu trabalho muito com filtros digitais também geram resultados muito interessantes. E eu gosto muito de combinar essas coisas todas. Então, às vezes muita gente me pergunta, Carla, como você conseguiu esse resultado? E qual foi a ferramenta? E eu digo, foram várias, porque eu acho que quando você combina, né, os resultados que cada ferramenta dessa oferece para você, o resultado que você tem é cada vez mais surpreendente, é cada vez mais diferente, é cada vez mais inovador. Então, eu não costumo parar no resultado de uma ferramenta só, não. Eu gosto de combinar as coisas, e os resultados que eu tenho alcançado são sempre surpreendentes para mim. E eu acho que quando eu consigo me surpreender, as chances de surpreender o outro são muito grandes. Então, eu penso muito por essa lógica. Não sei se estou certa, né? Mas eu gosto muito de pensar por essa lógica. Criar uma animação envolve vários processos, né, de pensamento aí. Então, eu acho que a partir do momento que você lança o desafio para um estudante, vamos criar um GIF animado sobre tal coisa, um stop motion sobre tal coisa, você está lançando um desafio, né, tá colocando um problema. Eu gosto muito dessa coisa de trabalhar com solução, né, apresentar solução para problemas que estão aí. E isso estimula muito a investigação, né, a capacidade de investigação nas crianças, e aí eles começam a desenvolver um grande projeto a partir disso. Então, acho que essa é a grande magia mesmo de criar um GIF, criar uma animação. E em todos esses processos, né, você vai descondicionando o seu olhar, né, você vai estimulando o estudante a observar as coisas com mais atenção e a olhar para o mundo
de formas diferentes. Então, esse despertar é muito encantador, quando ele percebe que ele pode criar uma animação a partir de uma sequência de imagens e que uma imagem estática te diz uma coisa e a partir do momento que você coloca mais um frame daquela mesma imagem, adicionando só um movimento, você já tem outra mensagem. Então, é muito legal de ver esse estalo, né? Eu brinco muito nas formações que eu dou aqui com a cena de um chapéu, né? Se você tem uma foto estática de uma pessoa com um chapéu tipo assim, então você tem uma foto de uma pessoa segurando um chapéu. E se você coloca outra com um movimento um pouco acima, você já está passando a mensagem de que aquela pessoa está ou colocando ou tirando o chapéu. Você já adiciona, né, alguns elementos. Então, isso é muito legal de você trabalhar com as crianças, né? Fora todos os outros usos educativos que a gente tem aí vendo na internet, né, que são pílulas de aprendizagem com pequenas imagens animadas que te passam uma mensagem. Então, tem várias possibilidades, eu não sei nem dizer uma só. Mas eu acho que realmente essa coisa do trabalho colaborativo e de despertar olhares, né, novos olhares para as coisas ordinárias, né, para olhar o ordinário e enxergar o extraordinário é muito interessante. E eu acho que o GIF e o stop motion, as animações de uma forma geral, né, o cinema também, estimulam muito isso e eu acho isso muito importante. É isso, beijos e até a próxima.